Seedcorp HO investe US$1,5 milhão por ano em pesquisas, voltadas ao seu programa de melhoramento genético, que contribuem para o desenvolvimento de novas tecnologias e produtos. Quando adquire uma semente Seedcorp HO, o agricultor pode ter a certeza de que está adquirindo qualidade, performance e produtividade. Seedcorp HO, uma empresa presente em todos os elos da cadeia de sementes. Você está no podcast Academia do Agro, dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro, com abordagem de temas que fazem parte do seu cotidiano, trazendo dicas e sugestões para o seu trabalho. Vamos juntos! Olá pessoal, tivemos a grande satisfação de ser convidado pela Terra Desenvolvimento para representar o agro no nosso podcast Academia do Agro, bem como com os companheiros da Rede Agrocast, para melhor divulgação das ações, do papel e da importância do agronegócio brasileiro. A Terra Desenvolvimento atua no mercado de treinamentos e consultoria agropecuária desde 1997. A sua equipe de trabalho é formada por profissionais que desenvolvem assessoria em todos os estados do Brasil, além de países da América do Sul, como Paraguai, Bolívia. Estamos aqui com muita satisfação em compartilhar nossa experiência com a nossa participação no Encontro de Gestores, um grande evento realizado e promovido pela Terra Desenvolvimento. Este evento é destinado ao público da pecuária e agricultura, que reúne em 2 dias produtores, professores, pesquisadores, estudantes e representantes de empresas de agropecuária do Brasil e da América Latina. Este evento aconteceu em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e o seu roteiro incluiu a apresentação de métricas e resultados da safra, casos de sucesso e estudo de casos. Com um formato inovador, reuniu palestras dinâmicas, novas tecnologias, conhecimento, relacionamento e confraternização. Entrevistamos diversas personalidades, consultores, professores, educadores, assim como o Antônio Schalker, o Marcos Fava Neves, o Rodrigo Patucci, a Ellen, o Fabiano Araújo e também com o Luciano Pires, do Café Brasil. Então vai ser muito bacana contar com vocês nesses próximos episódios. Coisa muito importante que todos vocês, nossos ouvintes e que nos seguem, é compartilhar seus comentários, seja eles elogios, seja em críticas, seja em sugestões, porque com isso a gente desenvolve melhores produtos, melhores informações, um conteúdo mais rico para cada um de vocês. É só acessar aí o nosso site, acessar os descritivos dos podcasts e ali ponha seus comentários. Isso é muito bacana e com certeza todos nós crescemos e cada vez fazemos o nosso agronegócio ser mais relevante a todos aqueles que o ouvem. Podcast Academia do Agro. Amigos, aqui quem fala é Valdir Franzini e este é um episódio especial gravado diretamente da 9ª edição do Encontro de Gestores, um evento organizado pela Terra Desenvolvimento que atua no mercado de treinamentos e consultoria agropecuária desde 1997. Hoje nós vamos contar com a apresentação do Marcos Fava Neves, professor em tempo parcial nos cursos de administração na Universidade de São Paulo em Ribeirão Preto e na FGV em São Paulo. Engenheiro agrônomo pela Exalc-USP, pós-graduado em estratégias empresariais com complementação na França e Holanda e em Wageningen. Professor internacional nas universidades de Buenos Aires, Purdue na Indiana e Pretória, na África do Sul. Especializado em planejamento e gestão estratégica, tendo realizado mais de 300 projetos no agronegócio brasileiro e mundial. Ajudou a montar é acionista de 5 empresas, sendo 3 startups. Apesar de eu já ter feito um breve resumo da tua caminhada, Marcos, eu gostaria que você contasse um pouco a sua história. Legal, Valdir. Antes de mais nada, eu sou educador, né? Minha atividade principal é formar gente e eu também sou empresário.
Nós montamos uma organização há 18 anos que hoje dá oportunidade para 120 pessoas, realiza mais de 100 projetos aí ao mesmo tempo, chamada Marquestrat. Trabalha bastante ajudando as cadeias produtivas do agro e as empresas, mas o meu prazer principal é ser o brinco de empresário para poder viver um pouco melhor como educador, treinar esses jovens para essa necessidade que nós temos tão grande no agro, nos negócios, né? Então tem sido esse o meu papel aí na USP, na FGV e também em diversos eventos aí com palestras, com treinamentos para a gente poder realmente tentar levar esse pessoal mais para o mercado. Então tem sido uma trajetória muito gostosa, né? Poder trabalhar com educação num país que precisa tanto. E é um pouco isso daí. Agradeço aí o seu convite, né? Parabéns pelo seu trabalho. Você também está envolvido com educação, levando informação para as pessoas de formas bem modernas. E estou aí à sua disposição. Marcos, estamos vivendo aí uma época muito conturbada no mundo, mas ao mesmo tempo com recordes nas margens dos produtores. Pensando no que o mercado está desenhando para a agricultura e pecuária, em que o produtor deve ficar atento para que o seu negócio continue com bons resultados? Vamos lá, a primeira parte é a parte que fala da questão complexa que nós estamos vivendo. E eu digo para você o seguinte, eu nunca vi um ambiente tão complexo no planeta como o que a gente viveu nos últimos 3, 4, 5 anos. Nós passamos por pandemia na área animal, que interferiu muito na carne bovina. O pecuarista que sabe o que foi o efeito da peste suína africana nas nossas exportações. Essa pandemia, ela ainda existe, né? Agora de uma forma mais endêmica, mas vira e mexe aparecem resultados ainda. Nós passamos por uma pandemia na área humana, nós estamos passando por eventos climáticos cada vez mais frequentes e com impactos maiores, como por exemplo nesse ano o Brasil perdeu meia Argentina na safra de soja, inclusive boa parte dela foi perdida no Mato Grosso do Sul. A gente tem agora seca em alguns lugares em cima da segunda safra de milho, na cana, no café, na laranja. Nós temos o evento climático que atrasou o plantio da safra americana, que vai correr mais riscos agora quando ela se aproximar da fase de colheita, porque ela vai estar mais perto da neve, né? A janela lá é bem curta. Nós temos também um estresse enorme do custo de produção agora. Eu nunca vi os preços de fertilizantes defensivos, né? Da energia darem um salto do petróleo como esse em tão pouco intervalo de tempo. Eles já vinham um pouco estressados e aí a situação da guerra, né, da invasão da Rússia, da Ucrânia pela Rússia, piorou esse quadro. Nós temos aumento de pragas e doenças, uma situação de custo de produção extremamente preocupante. Do outro lado, a gente tem toda a revolução da digitalização que está mudando a nossa vida. Nesses 2, 3 anos aí, os aplicativos de compra de comida, aplicativos de venda de produto, eles passaram a fazer parte do nosso cotidiano e não era. Então, assim, eu nunca vi tanta transformação. Pega um momento em que o mundo tem lideranças mais fracas e a gente vive o que eu chamo dos 3 Vs, né? Período de variação violenta das variáveis. Então, num dia o câmbio sobe 2%, daí cai 2% o petróleo. Não tem uma calmaria, né? Parece que cada hora que você vai abrir um portal de notícias, vem lá algum tipo de impacto muito forte. Então isso tudo se traduz num dos momentos mais sofisticados para o produtor gerir a propriedade dele, porque as decisões de compra, as decisões de venda, elas são impactadas todos os dias. Então se você não vendeu hoje e vendeu amanhã, já tem diferença. Se você, antigamente essa diferença aparecia 15, 20 dias depois, agora ela aparece 1 ou 2 dias depois. Se você não comprou hoje e compra amanhã, também tem diferença. Então, o cenário para o produtor que se estabelece é um cenário complexo. E aí o desafio principal, indo direto na parte final da tua pergunta, é ele controlar o que ele puder de custo de produção, fazer uma gestão extremamente eficiente e uma frase que eu sempre digo nas apresentações, aqui não é diferente, que o produtor ele sempre tem que ficar melhor antes de ficar maior. Podcast Academia do Agro. O que eu percebo na agricultura brasileira é uma ânsia de construção de tamanho e muitas vezes essa construção de tamanho deteriora a margem e faz com que o produtor fique pior. Então, nesse momento onde tudo está inflacionado, terra, arrendamento, máquina, você vê ainda uma expansão desenfreada de produtores que estão em situação financeira delicada.
Aqui o que eu estou falando não vale para aquele cara que plantou 10, 15 mil hectares de soja que em 4, 5 meses ganhou 30, 40, 50 milhões de reais. Esse pode fazer o investimento que ele quiser se ele não tiver endividado, mas não é a realidade da agricultura brasileira. Boa parte dos nossos produtores trabalham com fluxo de caixa apertado, trabalham com dívida e estão errando um pouco na estratégia ao promover uma expansão, quando na verdade ele deveria estar construindo margem antes de construir tamanho. Então um pouco é isso o que eu tenho trabalhado e recomendado aí aos produtores em relação às compras, em relação aos preços, para ele ter muita parcimônia. Você também observou, a gente teve agora um estresse de compra de insumos muito grande, agravado inclusive pelo comportamento de produtores, de revendas, de cooperativas que entraram em pânico e compraram mais do que precisava, agravando o problema do preço do fertilizante. Agora a gente já viu esse preço começar a cair, o produto está começando a sobrar e quem se estocou e comprou, mais uma vez, se apavorou e destruiu margem. Um pouco essa preocupação que a gente tem falado por aí, no sentido de ajudar os produtores a tomarem melhores decisões, né? Marcos, aproveitando, por fatos bem contemporâneos, atuais, a gente já tem debatido, o podcast do Agro tem sido muito incisivo nisso, na busca de a gente aproximar um pouco mais, desmistificar um pouco mais, trabalhar um pouco mais as potencialidades, os benefícios, que para nós até causa surpresa não ser observado pela grande comunidade, não só brasileira, mas principalmente internacional. Então, saiu agora esses dias, essa semana, inclusive, um manifesto da Embrapa em relação à questão que nós somos muita gente torcendo para o bandido e não esquecendo dos mocinhos, né? E está na hora da gente virar isso daí. Qual é o seu conselho, a sua recomendação, as suas reflexões sobre isso hoje? O que nós devemos fazer? Só complementando, eu vi muito até agora ações reativas. É a carne na frente de um determinado... fazer churrasco na frente de um determinado banco, algumas hamburguerias aí que foram taxadas em função porque é contra o agro. Nós precisaremos de mais atitudes proativas. E eu particularmente, como agrônomo também, colega seu, sinto muito a falta de entidades representativas fazendo esse papel proativo. E eu gostaria de ter a sua reflexão sobre isso. Se você olhar 10 anos com hoje, houve um avanço muito grande das nossas entidades no que seria uma pauta de melhor comunicação, melhor informação para os stakeholders, né? Todo mundo que está envolvido com a cadeia produtiva, desde o consumidor final até o varejista, tal. As organizações nossas, elas estão com um trabalho muito mais ativo na área de carne bovina, por exemplo, o Instituto Mato Grossense da Carne, que tem trabalho nessa linha, as associações setoriais que têm trabalhado, a própria ABCZ, as associações de raça, de certa maneira elas trouxeram essa pauta para dentro para ajudar. Muitos pecuaristas também de forma individual, que eu acho que é uma das soluções, têm feito um trabalho muito bonito de comunicação, via Instagram e outras ferramentas acessíveis e baratas, mostrando a sustentabilidade da produção e fazendo muitas coisas, mas é fato que nós somos muito atacados na área ambiental. Internacionalmente, esse talvez seja o ponto mais preocupante para mim, para essa necessária expansão da produção do Brasil para abastecer a necessidade mundial. A gente esbarra um pouco nessa questão ambiental. Basta você sair do Brasil, a imagem é muito ruim, principalmente por esse ponto, né? Eu acho que ela não é difícil de ser revertida, porque a matemática joga a nosso favor na questão ambiental. Todas as métricas que nós temos, elas são positivas, mas elas não são muito mostradas. E aí você tem a métrica do desmatamento ilegal, que é aquela que sai com ampla divulgação lá fora, e também a parte importante dos momentos onde o Brasil ganha manchete internacional são escândalos plantados por brasileiros. A maior parte das más notícias que saem lá fora, quem gerou foi brasileiro mesmo, né? E esse é um ponto também que me preocupa, porque essas pessoas não estão preocupadas com a generalização. Outro dia mesmo teve um estudo aí que mostrava o quão pouco que é da carne bovina brasileira que vem de áreas sensíveis, de áreas que podem estar envolvidas em desmatamento ilegal. E aí, quando a notícia sai lá fora, ela sai generalizada,
e aí varejistas dizem que não vão mais comprar carne do Brasil. Enfim, você tem um aspecto muito grande aí que merece uma atenção maior nossa. Então o que eu tenho dito é o seguinte, o desafio é cada um de nós comunicar mais. Eu tenho feito isso na plataforma que eu criei, chamada Doutor Agro, você tem feito isso, e os produtores têm que fazer isso, os frigoríficos têm que fazer isso, e de modo coordenado, nós via a Apex, que é a Agência de Promoção de Exportações, e outros esforços, a própria BIEC, trabalhar mais a questão da sustentabilidade da produção brasileira. Podcast Academia do Agro. Esse podcast faz parte da rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse www.redeagrocast.com.br. Eu, mais uma vez, já trabalho com estratégia há 30 anos. Eu acho que é muito difícil alguma coisa que você tem uma propaganda boa, mas o produto é ruim. No nosso caso, o produto é muito bom e a propaganda é ruim. É mais fácil consertar a propaganda do que consertar o produto. E é o que eu vejo do agronegócio brasileiro na área ambiental. Ele é o mais ambiental do planeta, a percepção internacional é errada e é mais fácil inverter essa percepção de comunicação do que transformar algo que é muito ruim de produto em um produto bom. Aí já é um trabalho muito maior. Então eu diria que a gente está caminhando nessa linha e os resultados começam a aparecer. Marcos, uma última pergunta e agradeço novamente pela disponibilidade do seu tempo. Nesses últimos 40 anos nós saímos de um estágio, não vou dizer nem amador, mas extremamente incipiente em termos de agricultura, para uma pujança que hoje nós vivemos. Logicamente, vários responsáveis, vários stakeholders estiveram nessa jornada, mas e o papel da ciência? Você como educador, você também é um técnico. O que você me diria? Espetacular, né? É talvez a melhor ciência do mundo quando você junta a Embrapa com as universidades, com os institutos de pesquisa, em agricultura tropical, né? Em pecuária. Eu acho que talvez a maior ciência agora, com esse monte de startups, com o digital, né? Com o pessoal das engenharias entrando na nossa área, isso possibilitou o Brasil, mesmo com condições externas adversas, como questão de infraestrutura, de crédito, de a própria logística, né, de segurança jurídica, segurança no campo, né, de dificuldades de acesso a mercados internacionais, distância de mercados. Tem uma série de coisas que complicam um pouco a vida do Brasil, mas nesses últimos 30 ou 40 anos, os nossos produtores conseguiram reverter alguns pontos que são do controle deles e superar esses pontos que estão relativamente fora do controle, que é a questão tributária, trabalhista, logística e tal. Então hoje você tem, a gente abre uma goleada dentro da fazenda, dentro da produção animal, que mesmo que você leve alguns gols no caminho até chegar ao produto lá, você ainda vence o jogo. E não é à toa que o Brasil está chegando a praticamente 25% da carne bovina importada pelo mundo vem do Brasil, 1 em cada 4 bifes, né? As nossas empresas hoje dominam o planeta nessa área, dominam no suco de laranja, dominam no açúcar, as nossas cooperativas são as maiores na soja, né? Você vê que o que você observou, em 30 anos nós somos de exportador de comida para praticamente até o final dessa década, até 2030, nós vamos liderar 9 setores no planeta, a saber, suco de laranja, que o Brasil hoje tem 75% do que o mundo compra vem do Brasil, né? Em segundo lugar está a soja em termos de participação, que nós temos 54% do que o mundo compra. Em terceiro lugar vem o açúcar, veja como é diversificado, que a gente tem 45% do que o mundo compra. Em quarto lugar é o frango. Frango nós temos 33% da importação mundial, 1 em cada 3 frangos comprados pelo planeta vem do Brasil. Quinto lugar, café. Vamos para uma coisa completamente diferente, que é o café, onde nós temos quase que 28%, 30% do que o mundo compra. Nós temos mais um produto que é líder, que é a carne bovina, com 25% do que o planeta compra. E papel e celulose, também é o 7º produto que o Brasil lidera hoje nas compras, nas importações que o mundo faz. O Brasil está na frente, ocupando o maior share, né, a maior participação. E nós vamos também, até o final de 2030, passar os americanos tanto no milho quanto no algodão. E aí nós vamos ter 9 dos principais setores. Nós temos coisas boas acontecendo no trigo, que de repente pode galgar uma posição de destaque também com essa adaptação no centro-oeste. Nós temos
trabalhos importantes aparecendo na fruticultura, que pela primeira vez passou de $1 bilhão de exportações. Nós temos grande chance no setor de hortícolas e saladas processadas também, com a logística ficando mais, incluindo o Brasil no mapa. E nós temos também uma avenida infinita, que é os produtos prontos, os produtos elaborados, porque esses 9 que eu falei são produtos, vamos dizer assim, processados, lógico, mas as tais commodities. E nós temos uma agenda imensa e gente com sucesso exportando goiabada pronta, paçoquinha, exportando serviços. Nós, por exemplo, atendemos empresas internacionais. Nós somos uma consultoria. A gente tem parte do nosso faturamento vindo de projetos fora do Brasil. Eu exporto palestra também, faço palestras fora do Brasil, pelas quais sou pago, e o recurso eu gasto em Ribeirão Preto. Então nós temos exportação de serviço, exportação de crédito de carbono, exportação de startups, exportação de softwares, tudo ligado ao agro. Podcast Academia do Agro. Essa pauta ainda está caminhando, já tem números bons, mas imagina daqui 10 anos, né, quando você tiver isso completando os 9 ou 10 produtos que a gente liderará, a gente tem condição de trazer muito dinheiro para o Brasil. Então a minha estimativa é, como normalmente o americano fala, né, para concluir, business as usual, quer dizer, continuando o nosso negócio do jeito que está, em 10 anos o agro brasileiro traz $1,2 trilhão para o Brasil, que são mais ou menos 120 bilhões por ano. A gente continua nesse número, crescendo marginalmente em alguns produtos, mas com uma obsessão exportadora, nós temos condição de trazer $2 trilhões para o Brasil. Se fizer a conta em reais, isso é muito dinheiro. Vê o que gera de emprego, o que gera de imposto. A pecuária mesmo paga mais de R$100 bilhões de imposto por ano. Se você imagina ela dobrar de tamanho, o quanto não vai significar de arrecadação, de inclusão, de escola, de saúde, né? Porque esse é o negócio do Brasil, nós não temos outra oportunidade no planeta. Eu posso dizer, com base em viajar muito, estudar outros setores, não tem nenhum outro setor aberto para o Brasil assumir a hegemonia como produtor de comida, de bioenergia e de outros agroprodutos, como têxteis, couro, madeira e imóveis, de forma sustentável, né? Essa é a oportunidade que nós temos e que nunca esteve tão em voga, porque o mundo atravessa hoje a pior crise de suprimento de alimentos, com os preços no maior índice, no maior indicador da FAO, né, da história. Tá certo que eles começaram a cair agora há um mês, graças a Deus, porque senão você espalha fome no planeta, espalha um monte de coisa, mas a chance está dada para o Brasil. O cavalo passando arriado para que a gente vá ao planeta e diga, ó, nós vamos aumentar a produção e vamos resolver hoje o problema da fome, o problema da exclusão de pessoas. Então, acho que essa é a nossa vocação, e você e eu, nós demos muita sorte de ser engenheiros agrônomos, né, e viver no Brasil nesse período, que a gente viu uma coisa inacreditável, né? Acho que eu formei em 91, nunca acreditava que ia ver isso, que eu vi já. E ainda tem mais, se Deus quiser, 20 ou 30 anos para ver outra revolução, né? Mas é isso, tenho muito orgulho para falar do agro brasileiro, né? Marcos, muito obrigado pela sua oportunidade, por essa conversa aí extremamente motivante e bastante elucidante, né, de grandes fatos e números que a gente tem mais muito que se orgulhar e tem um grande caminho à frente a percorrer. Então eu gostaria de desejar a você sucesso aí na sua caminhada, como educador, como técnico, e também sucesso nas suas palestras, né, que daqui a pouco estaremos também apreciando. Obrigado. Eu que agradeço aí o seu trabalho, te parabenizo outra vez, e as pessoas que quiserem acompanhar, tem o site doutoragro.com, tudo de graça, pessoal, tem 60 livros lá para vocês baixarem, é tudo de graça. E o Instagram é doutoragro, não DR agro, é doutoragro, tudo junto, acompanhem, todo dia posto uma tabela, um dado, um comentário, usem à vontade, porque nosso papel é melhorar a tomada de decisões pela educação das pessoas, né? Bacana. E, gente, se vocês não deram conta de anotar o que o Marcos falou agora, depois na descrição do nosso podcast, vocês vão ver lá todos esses endereços, esses contatos, tanto do site como também das redes sociais, tá? Grande abraço. Obrigado, Marcos. Obrigado. Sidcorp HO, uma empresa única presente em todas as etapas da cadeia de sementes: pesquisa, produção, desenvolvimento de mercado, vendas e logística. Por meio de marca própria ou licenciando sua genética,
A Sidcorp HO oferece as melhores opções ao produtor, ocupando 60 milhões de hectares no Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. Sidcorp HO, uma empresa presente em todos os elos da cadeia de sementes. Mentes brilhantes incentivam outras. Crônicas do Agro, com seus especialistas e líderes comentando, opinando e analisando diversos assuntos através da sua ótica e de sua experiência. Seja você o fator multiplicador. Boas práticas, boas ideias. Olá, eu sou o Divino Ronaldo, jornalista e radialista, apresentador do programa Morada no Campo da Rádio Morada do Sol FM 97,7 de Rio Verde. E sou fundador dos podcasts Agro e Prosa e Minha História com Agro. E o título do nosso bate-papo de hoje é Topa falar do agro e do Brasil? Recentemente tive a oportunidade de turistar por Portugal e Itália. Aonde eu vou, eu não consigo ficar calado. E estou sempre buscando alguém para conversar e buscar entender as diferentes culturas e realidades locais. Eu conversei com muitas pessoas, desde motoristas de táxi, aplicativos, garçons e também habitantes das cidades visitadas. Para cada pessoa que eu falava que era brasileiro, havia uma reação positiva de elogios ao nosso povo e ao Brasil. Percebi que conhecem muito sobre a nossa música, novelas e até mesmo sobre a nossa história. Mas eles não têm muita noção sobre o tamanho do nosso país e as dimensões do nosso agronegócio. Toda vez que eu falava que aqui temos produtores que plantam 1.000, 5, 10, 20 até 50 mil hectares, havia uma reação de surpresa e até mesmo de espanto. Quando eu falava das dimensões e valores das nossas máquinas agrícolas, eles quase nem acreditavam. Temos muito a contar sobre o nosso agro. Precisamos falar mais e contar a nossa realidade para aqueles que estão além mar e que, infelizmente, ou não conhecem a nossa importância para a segurança alimentar do planeta, ou então ouvem coisas horríveis de brasileiros apátridas que insistem em nos difamar mundo afora. A nossa responsabilidade com a nação é grandiosa. Precisamos levar a boa nova de quem somos. Precisamos ter orgulho da nossa bandeira, das nossas cores, do nosso idioma, enfim, da nossa história. O povo brasileiro tem os pés na terra, carrega consigo o gosto por produzir e pela fartura. Somos um povo receptivo e que adora dar o melhor de si. Por isso é que produzimos tanto e alimentamos uma grande parte da população mundial. Não interessa onde você vá, seja um embaixador do nosso agro. Conte para as pessoas o quanto produzimos, o quanto somos sustentáveis, o quanto nossa carne é saudável e o tanto de floresta que temos intacta e dos diversos biomas que possuímos. Topa esse desafio comigo? Vamos falar bem do Brasil para todo mundo? Vamos nos orgulhar do agro e de tudo que ele tem feito pela nossa economia e nosso povo? Se assim o fizermos, o mundo irá conhecer pela boca dos próprios brasileiros o quanto é grande a riqueza da nossa nação. Até o nosso próximo bate-papo. Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano. Somos da Academia do Agro, o podcast para todos aqueles apaixonados pelo agronegócio. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!